Não, eu te perguntar, aí você teve esse contato, depois você virou ali uma pessoa da Porsche aqui no Brasil, na Stuttgart, você era sócio da Stuttgart, e aí você pôs na cabeça que ia fazer uma Porsche Cup. Não, Como? antes um pouquinho de falar. Antes um pouquinho eu preparava os carros para aquelas corridas de endurance Sim, que tinha aqui no que a Brasil, gente- que era 1.000 milhas, onde a gente se conheceu. Sim, sim. 1.000 milhas, 500 quilômetros. Então eu já preparava uns Porsches, né? Principalmente um que eu tenho até hoje, é um 1971, todo que foi o primeiro que o Max dirigiu, todo engenhocado, motor de não sei o quê, turbo de não sei o que lá. E aí depois, então, Essa que eu corrida foi a fui. primeira corrida que eu fiz com o Denner. Esse carro era um carro de rua de 1971 e a corrida foi em 1998 ou 7 que a gente fez as 1.000 milhas. 5, 5. 5. E esse Não, desculpe, 7. 7. Os dois com a memória. É, não, lascada 5 foi a também, primeira eles corrida eram. do carro e 7 foi a primeira corrida do Max Jr. E esse carro foi um assim, eu conheci o Denner assim na prática ali na pista nessa corrida. Ele estava começando a fazer algumas corridas pontualmente. E esse carro de 71, a corrida foi em 97 e veio uma equipe da Alemanha na ocasião do Franz Conrad com um Porsche de corrida, que sai da fábrica para corrida, um GT2 97, o carro zero, de uma equipe da Alemanha, uma equipe vencedora na Europa. E o Denner com um carro de rua de 1971. O carro já tinha 27 anos de idade, todo transformado. Você olhava pro carro, assim, parecia um Baja, aqueles Fusca Baja. Empinadão assim, ó, porque não dá para baixar mais a traseira. E aí, para encurtar a história, esse carro, a gente quase ganhou essa corrida em cima de um carro da Porsche, um carro da equipe alemã. A gente não ganhou porque quebrou uma peça do carro, que tinha muitas peças de carro de rua nesse carro. E ali eu falei, nossa, primeiro, como é que um cara que nem trabalha com corrida 100% do tempo, que era o Denner, faz um carro desses, que está ganhando de um carro de oficial quase da Porsche. Então ele fez várias corridas assim, eu participei de algumas nessa época, né, com você, com o André, com toda a turma. E depois você teve a ideia de fazer uma categoria que é a Porsche Cup do Brasil, que a gente fala aqui que é a maior do mundo. Mas você começou do nada, você teve a ideia de fazer isso aí e você foi lá um dia e falou assim, vou lá comprar 15 carros. Como é que foi essa história? Como é que você teve esse peito? Na verdade não foi tão do nada, né? Essas corridas que eu fazia, que eram 1.000 milhas, 500 quilômetros, muitas vezes ela era injusta, porque não tinha nenhum regulamento. Então às vezes eu chegava lá com o meu carro, eu era superior aos outros, conseguia ganhar a corrida. Às vezes chegava alguém com outro superior ao meu, que eu era surpreendido na hora, não dava. Então, queria tentar fazer com que essa corrida tivesse algum tipo de regulamento, peso, alguma base. Exatamente. Justiça. E isso nunca foi possível, porque era uma corrida que era um por ano, então a CBA também não tinha tipo de carro, exatamente. Sim. E aí, tinha aquela vontade de competir, de uma equipe mais competitiva e tal. E aí percebi, falei assim, cara, eu acho que para ter um negócio assim competitivo, que é principalmente regrado pelo investimento, que ninguém pode investir de forma diferente, que é um pouco mais justo, que é equilibrado, que vai ser emoção, eu acho que tem que ter uma categoria própria, porque naquele momento que no Brasil que já estava bem estabelecido era Stock Car, e não era o meu perfil, nem queria correr, queria uma Porsche. A paixão estava ali, a paixão era Porsche. Tinha que já ser Porsche. estava bem alemãozinho. E aí então já vi que acontecia esse campeonato fora, o campeonato Porsche Cup começou lá em 92 praticamente, talvez até um pouquinho antes, mas assim, mais oficialmente em 92. Então, falei, poxa, eu acho que poderia ter um campeonato desse aqui no Brasil. Eu era uma das poucas pessoas ali que tinha mais habilidade com o carro, da parte mecânica e tudo, e eu via que o mercado aqui não estava tão pronto para cada equipe ter o seu e tal. Eu falei, no formato tradicional não estava pronto o mercado na época. E também tinha que ser um negócio que economicamente ficasse em pé, né? Então, corrida de automóvel, qualquer corrida de automóvel é super caro, e ainda mais num carro desse que tem peças que vem de fora, que, enfim, o carro vem de fora. É o carro. Então, eu tinha que arrumar um jeito de fazer uma coisa justa e, ao mesmo tempo, o mais econômico possível, né? Não é econômico, mas o mais econômico possível. E que se mantenha como negócio, porque eu também não tenho condições de ficar brincando de fazer corrida de automóvel. Tenho que ter... Né? E as pessoas também que trabalham também precisam viver disso. Então, aí, não foi uma coisa tão rápida, mas foram alguns anos de... amadurecimento. Exatamente, exercício. A primeira ameaça foi para fazer em 99 para 2000. Aí teve aquela alta do dólar, que um dia era R$1, no dia seguinte virou 2. Eu lembro como se fosse isso, aquilo foi por terra. Aí volta pensando, até que em 2004 eu voltei lá na Alemanha junto com esse meu amigo. Então a gente combinou uma sociedade. Meu irmão também me ajudou muito, me ajuda até hoje, Douglas. E
Eu falei, vamos assumir esse compromisso, né? Eu lembro que tinha uma situação que era assim, que era mais desafiadora. Eu já conhecia algumas pessoas, já fazia algumas corridas, que nessa que o Max correu, já tinha um certo reconhecimento ali. Então, eu falava com essas pessoas, vamos fazer isso? Eles falavam para mim, começa aí, o ano que vem, se for legal, eu entro. Eu ia lá na Porsche, a Porsche falava assim para mim, encomenda o carro com um ano antes, que depois de um ano a gente entrega. Olha que difícil a vida do empresário. Esse é o delay que tinha, Pois né? é. Então, mas, graças a Deus, chegou um momento que eu falei, agora eu tenho que peitar, É encomendei. risco, né? E... Já imaginando seu nome no Serasa da Alemanha, se não conseguisse deixar o negócio em pé. É verdade, é verdade. Aí a gente trouxe o primeiro carro, o qual fizemos uma corrida de 1000 milhas. O Max também participou como experiência, como para experimentar o carro. Aí a gente tem essa primeira leva aí. É isso aí, ó. Olha aí, ó. Isso é o começo da história, né? Exatamente, exatamente. Começo da Porsche Cup, essas fotos são de 2005, 2006 aqui. É, no exatamente, Índio, né? Isso é em Curitiba, né? Aqui foi a primeira vez que a gente participou como suporte do Fórmula 1. GP. Isso aqui é o cartódromo, né, de Cartão, você teve Interlagos. esses dias. É, Tá vendo as garaginhas ali? E a gente tem também, né, Muito legal Karinka, lá. uma outra imagem depois dessa, que é um contraste, por exemplo, essa imagem aqui, ó. Olha a diferença. Nossa. da Deu uma mesma aumentadinha. Evento na Fórmula 1, que estava no cartódromo lá em exatamente. 2006. E aqui, essa aqui de 2014, 15, não sei de que ano que é essa foto. Essa é 13. 13, É. também na Fórmula 1, a diferença do tamanho e a diferença do tamanho da equipe, Da equipe, também. é. Essa foi do ano passado, essa foto, Foi, né? foi no final do ano No passado. ano passado. E, Denner, como é que foi, assim, essa transição de começar dessa maneira bem mais enxuta em termos de poucos carros, poucas pessoas, na época pilotos mais amadores, hoje uma categoria gigante, olha a quantidade. Quantas pessoas tem no evento da Cup? Que trabalham diretamente nos carros, eu diria que umas 200 pessoas. Que trabalham diretamente no evento, umas 350. É gente, né? Entre gente. mecânicos, engenheiros e tudo, é umas 200 pessoas mais ou menos. E como é que foi começar assim? Como é que você viu esse crescimento tão rápido assim, desse sonho que começou lá em 2005 e... Não é tão rápido assim que eu tinha cabelo preto. Não, mas tem... eu acho que é uma série de coisas, né? Primeiro de fazer um negócio que você gosta, que você ama mesmo, que você acredita. Contagiar isso para as pessoas que estão em volta de você. Eu estou falando desde pilotos, como os mecânicos, como os engenheiros. Essa turma que vocês viram a foto agora há pouco ali, que foi a turma dos primeiros mecânicos e engenheiros e a turma dos primeiros pilotos. Eu tenho essa turma aí no coração, né? Porque foram as pessoas que acreditaram lá atrás. E algumas dessas pessoas estão aqui até hoje na Porsche Cup. Sim. As pessoas Várias estão até hoje na Cup, né? Tem várias. Estou vendo aqui, estou reconhecendo aqui. Então, esse primeiro, você contagiar, transmitir uma coisa também. Meu pai me ensinou confiança, né? Credibilidade é importante. Não só tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista econômico, ou enfim, tem que transmitir confiança. E aí você vai enxergando aquilo que você pode fazer para frente. O Max, não é porque está aqui, mas é verdade, ele já colaborou muito comigo, com estratégias, com ideias, com críticas, com mão de obra, como ia ali ajudar também, mas tantas outras pessoas que já trabalharam, ou que trabalham até hoje nessa companhia, e que eu tenho o maior respeito, senão não dá para ter chegado aqui de jeito nenhum. E você falou, né, que o do seu pai que te ensinou confiança, credibilidade. E a gente, né, fala aqui nesse nosso programa muito de Fórmula 1. E é muito comum na Fórmula 1, no automobilismo em geral, que no automobilismo tradicional você tem uma equipe com 2 pilotos e muitas vezes com 2 pilotos tem problema entre esses 2 pilotos, porque Sim. o piloto acha que a equipe dá mais ajuda para um ou para outro. E você tem uma equipe que hoje tem 2 categorias, que cada uma delas tem quase 30 pilotos dentro de uma mesma equipe. Então, se na Fórmula 1, na Stock Car, em qualquer categoria, é difícil lidar com 2 pilotos, como é que é lidar com 30 pilotos que estão ali, são 30 companheiros de equipe, entre aspas, mas 30 competidores, rivais ali, e numa equipe só? Como é que é para conter aí e não ter uma situação de um piloto A achar que está sendo beneficiado em relação ao piloto B ou assim por diante? Como é que é isso? Bom, acho que primeiro de tudo é a transparência, né? A gente desenvolveu algumas ferramentas com o transcorrer do tempo da categoria que consegue mostrar para os pilotos que eles estão sendo tratados de forma idêntica. Lá na Porsche Cup... uma leva atual agora, né? Isso aqui é do ano passado. Não, Exatamente. do ano passado, Exatamente. Primeira etapa do Velocitar do ano passado, que a gente tem um grupo dos pilotos da categoria Sprint hoje, né? E outro da carreira. Então, você criar ferramentas, porque às vezes não adianta só você achar que você está sendo transparente, você precisa ter ferramentas para mostrar isso, né? Assumir os erros quando houver,
e tentar fazer o mais igual possível. Acho que se você contagiar, acho que em qualquer trabalho, se você contagia que você faz aquilo com emoção, que o dinheiro é bom, a gente está aqui para isso, mas ele é o resultado lá no final, né? Você faz com emoção e tudo mais, eu acho que você consegue ter essa confiança das pessoas e vai entregando e vai adquirindo a confiança e vai entregando e vai adquirindo. Também você tem que ter bastante ouvidos para perceber aquilo que não está muito bom, aquilo que pode mudar. A Porsche Cup, bom, eu digo, ela tem 17 temporadas. Não dá para dizer que uma temporada foi exatamente igual à outra. Não dá para dizer em nenhum momento que a gente falou assim, ó, chegamos aqui no nosso momento, ali no ideal. Não tem isso. Sempre tem críticas. Abri meu telefone agora, a gente foi para Goiânia agora. Eu fico escrevendo lá no meu bloquinho de notas. Tem acho que mais de 25, 30 críticas. De uma corrida para outra, nem sempre eu consigo resolver todas essas críticas, mas vou tentando. Aquilo que não é de uma corrida para outra, é de um ano para o outro. E eu acho que é isso, né? Tem um outro lado também que também me fascinou bastante, que é o lado da promoção, né? Então, colocar a corrida na TV, de fato, atrair patrocinadores, fazerem os pilotos terem postura com os patrocinadores mesmo. Alguns têm, outros nem estão tão preocupados com isso, mas agora já estão cada vez mais engajados. Eu tô aqui para correr, não tem que ficar falando com a imprensa. Exatamente. Mas eu acho que com o tempo vai todo mundo se contagiando desse esporte aí que a gente gosta tanto e vai tomando essa forma. Você falou da promoção, né? A gente tem essa imagem aqui, que foi do ano passado, que é umas ideias que você tem meio de doido. Meu Deus, quantos carros aí, gente? Aí tiveram 727 Porsches no autódromo. Esse evento chama-se Sports Car Together Day. É um evento que acontece, que a Porsche, vamos dizer assim, incentiva que cada subsidiária faça o seu. Uhum. Aqui no Brasil, a gente faz em conjunto com a Porsche Brasil, que é o representante, né? Que é a própria fábrica hoje aqui no Brasil. Então, eu também trabalhei com a Porsche durante muitos anos. Então, conheço muita gente que tem os carros. A gente divulga também. Então, isso aí é um dia para que o proprietário de Porsche, não só os que vão correr, possam ir lá desfrutar, dar uma voltinha com seu carro na pista, encontrar os amigos, promover essa fotona bacana. Enfim, é um dia assim totalmente de Porsche na veia, né? Você imagina como é que eu fico, né? Quando eu vejo isso. Uma observação, aquele tratorzinho que vocês viram lá é Porsche, tá? É Porsche também. O tratorzinho, vou botar Porsche? aqui na imagem para aqui, ó. Olha lá, esse aí, ó. O tratorzinho é Porsche de 1957. Muito legal, muito bacana.